Bom dia, meus amigos, tudo bem? Então agora nós vamos abordar a segunda parte, sobre a consciência negra. Então, primeiro eu falei sobre o Quilombo de Palmares, falei sobre Zumbi e sobre a luta histórica do Quilombo. Então, agora eu vou falar mais sobre a questão do racismo estrutural, dos processos daqui para frente. Então só um negócio aqui, me desculpe. Então é o seguinte, meus amigos, a história negra, ela é muito interessante e ela é muito fascinante. Você tem, por exemplo, muitas histórias de luta, de resistência e de uma grande capacidade. Então vamos dar um exemplo nas cidades históricas, Mariana, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, que são cidades históricas bonitas, belas capelas, belas ruas, belas casas. Quem construiu foram os negros. Às vezes falam muito dos engenheiros, dos arquitetos, dos padres portugueses, brancos. Mas foram os negros, foram através dos braços, pernas e também pensamento dos negros que foram construídos. Se não fosse o trabalho dos negros, nada daquilo teria sido construído. Até o ouro foi pegado pelos negros, porque os negros eles tinham a técnica da mineração na África. Já sabiam muito bem a arte da mineração. E eles também, através desse processo, eles também fugiam para as matas. Até, por exemplo, Minas hoje é o terceiro estado do Brasil com maior número de quilombos, só atrás da Bahia e no Maranhão. Porque os negros também buscavam a sua liberdade e também se formavam quilombos também aqui em Minas Gerais. Então os negros construíram essas cidades. Mas aí quando você vai nessa cidade, você pega o guia, os guias eles falam, não, foram os portugueses, foram os paulistas, não, e esquecem dos negros, ou seja, apagam a história dos negros nesse processo. Lógico que dentro desse processo também, outros negros foram muito importantes na luta. Eu posso citar pelo menos 3 deles. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas é importante que seja falado isso nas escolas. Para começar, nós temos André Rebouças. André Rebouças, ele era engenheiro e ele defendia que a abolição da escravidão deveria ser com reforma agrária. Temos Luiz Gama, que depois foi conhecido como advogado e que ele usou o seu conhecimento jurídico para libertar 500 pessoas escravizadas, baseando-se na lei de 1850 do tráfico de escravizados. Depois também temos José do Patrocínio, que ele foi um jornalista muito bem conhecido, e ele usava a sua influência para arrecadar recursos para a compra de cartas de alforria. Como assim cartas de alforria? Sim, o negro, para conseguir a sua liberdade naquela época, ele tinha que conseguir a carta de alforria. Parece absurdo, não? A pessoa precisa comprar a sua liberdade. Mas era isso que acontecia. E eles arrecadavam esses recursos para que muitos negros comprassem suas alforrias e fossem libertos. Fora também que nós temos o Dragão do Mar. Isso. Dragão do Mar, ele foi um pescador lá do Ceará, que foi uma peça muito importante para o começo da abolição da escravidão nos termos legais do país. O Ceará foi o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão, isso em 1884. Então, dentro desses processos, a elite brasileira, a burguesia reacionária, ela defendia uma abolição lenta e gradual. Mas dentro desse processo de abolição, eles, por exemplo, instituíram leis para que os negros não tivessem direitos. Em 1837, por exemplo, era proibido que os escravizados estudassem. Veja, não tinha acesso à educação. Por isso que hoje, meus jovens, nós temos, por exemplo, as cotas raciais.
Por quê? Porque as cotas raciais, elas são políticas de reparação histórica. Porque na sociedade os negros, eles não tiveram o acesso adequado a uma educação de qualidade. Não tiveram acesso mínimo à educação. Não tiveram as mesmas oportunidades, ainda não têm, do que os brancos. Fora isso que em 1850 você tinha a Lei de Terras. O que significava a Lei de Terras? A Lei de Terras, ela significava que para você ter terra no Brasil na época, você tinha que comprar a terra. Comprar no dinheiro, à vista. Mas como que o negro poderia comprar terra se ele não tinha dinheiro? Ele era escravizado. O escravizado não recebia dinheiro. Mesmo, na verdade, aqueles que recebiam não tinham condições de comprar terra. Ele tinha que não só comprar terra, tinha que ir no cartório, tinha que registrar, era muito caro. Então o negro, ele não pôde ter acesso à terra. A terra ficou na mão de quem? Ficou na mão dos grandes fazendeiros. Ou seja, os pobres não puderam comprar terra. Por isso que até hoje nós temos tantas terras na mão de poucas pessoas. Vocês, por exemplo, não veem grandes fazendeiros negros, grandes latifundiários negros. Por quê? Porque o negro foi negado a ele o acesso à terra. Até a pena de morte, por incrível que pareça, existiu no Brasil. E existiu somente para os escravizados. Em 1830, que dizia que todo negro escravizado que se revoltasse contra o seu senhor deveria ser morto, deveria ser executado. Então, havia uma opressão muito grande. Havia outras leis que depois teve a abolição, mas eram leis muito lentas. Você teve, por exemplo, a lei do ventre livre, em 1871, que dizia que toda criança nascida escravizada era livre. Na verdade, a gente já nasce livre. É natural, a gente é livre. Não precisa de uma lei que diz isso. Embora a lei, ela torna isso legal. Você tinha em 1885 a lei dos sexagenários, que dizia que todo escravizado que completasse 65 anos era escravizado. Mas aí havia um problema. Por quê? Porque dificilmente um negro escravizado chegava aos 65 anos. A expectativa de vida de um negro escravizado era mais ou menos de 20 a 30 anos. Pelas duras jornadas de trabalho, pelas chicotadas, pelos maus tratos. Então o negro na época não tinha um documento que comprovasse, um documento de identidade, que ele tinha 65 anos. Não tinha, meus amigos. Aí houve a abolição, 3 de maio de 1888, entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Porque deixou o negro à própria sorte. O negro não teve acesso à saúde, não teve acesso à educação, não teve acesso a trabalho, não teve acesso à moradia, não teve acesso à terra, e ele não recebeu nenhum tipo de indenização por todos os serviços prestados na época que ele era escravizado. O negro foi jogado à própria sorte. E ainda por cima, quando o negro ele procurava ainda se estabelecer, o negro ele foi jogado para os morros, ele foi jogado para as periferias. Só para dar um exemplo, na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro você tinha os cortiços, né, que eram casas populares. O governo na época, num estado para modernizar a cidade, eles destruiu os cortiços, destruiu aquelas casas populares. O negro, sem ter outra alternativa, foi morar nos morros. Ou seja, literalmente, o negro foi julgado pelos morros. Ele não tinha para onde ir. Por isso que muitas vezes até hoje nós temos as periferias, nós temos as favelas. Por quê? Por causa desse processo de exclusão do Estado. E ainda é, né? Aí tem uma música que diz que a favela é um problema social. E ainda é. As nossas periferias são. Enquanto que os centros da cidade são bem tratados, bem cuidados, muitas vezes nossas periferias não têm acesso adequado ao saneamento básico, não têm acesso adequado a uma rua bacana, uma quadra legal para a gente jogar bola, não tem acesso. Só olha aqui em Ponte Nova,
Vocês veem a realidade. Quem mora em Palmeiras, quem mora no Guarapiranga, tem tudo estruturado, tudo bacana. Mas nós que moramos na periferia, não. Nós temos dificuldades, nós temos desafios. Às vezes, falta para nós serviços de qualidade. E é assim até hoje. Mas também, o Estado brasileiro naquela época queria exterminar os negros. Exterminar os negros? Que isso? Sim. Sim. Através das políticas de branqueamento, as políticas eugenistas. Eles acreditavam, naquela época, uma coisa absurda, de que o Brasil seria um país próspero se não tivesse negros. Aí o que eles faziam para exterminar a população negra? Você tinha várias formas. Você, por exemplo, deportava os negros, mandava eles de volta para a África. Ou você proibia a vinda de africanos para o Brasil. Você tinha também, nas guerras, colocavam os negros na linha de frente e os negros eles eram assassinados. Também você deixava os negros morrer de fome, morrer de frio, não ter condições básicas de sobrevivência. Mas uma das principais era a teoria da miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura entre os brancos e os negros. Então eles acreditavam que uma pessoa branca se relacionasse com uma pessoa negra e com o tempo ia clarear a pele. A pessoa mais clara se relacionaria com outra pessoa branca. O neném ficaria mais claro. Depois uma pessoa branca com uma pessoa negra. Até ficasse mais claro. Então o Brasil ficaria todo claro, todo jeito europeu. Eles queriam exterminar os negros. Tanto que também eles incentivaram a vinda dos imigrantes para cá. Só que diferentemente dos escravizados que não tiveram direito a nada e vinham nos navios tumbeiros, os imigrantes brancos europeus tiveram acesso à educação, tiveram acesso a trabalho, tiveram acesso a emprego, tiveram acesso a moradia. O governo deu empréstimos para eles poderem se estabelecer aqui. Eles até dormiam em casas de imigrantes patrocinadas pelo governo. Então esse discurso, muitos falam de meritocracia, jovens, não acreditem nisso, porque a meritocracia é quando as pessoas começam mais ou menos nas mesmas condições, o que não ocorre no Brasil. O Brasil, infelizmente, é um país de uma grande desigualdade social, que isso também é da desigualdade racial, onde os negros começam em desvantagem. Mas os negros sempre resistiram ao longo do tempo, como teve, por exemplo, a revolta da Chibata, onde João Cândido e outros marinheiros resistiram contra o racismo estrutural das Forças Armadas, onde os negros levavam chicotadas, isso lembrando a época da escravização, da escravidão. Por isso que hoje, hoje você não se tem mais esses tipos de maus tratos nas marinhas, graças à luta dos marinheiros na época, liderados por João Cândido, conhecido como o Almirante Negro. Mas ainda assim, houve muita luta. O Estado brasileiro já proibiu a capoeira, olha só, eles já criminalizaram a capoeira, criminalizaram as religiões de matriz africana, que até hoje são vítimas de perseguição religiosa. Então você que é jovem, praticante do candomblé, da Ubanda e de outra manifestação africana, é muito perseguido porque é uma religião africana. Você tem também, criminalizaram o samba, o estilo, criminalizaram o samba e criaram a lei da vadiagem. O que seria a lei da vadiagem, jovens? A lei da vadiagem, ela nada mais nada é do que eles dizem o seguinte: olha, que o negro, ele tinha que, se ele estivesse andando na rua, ele tinha que comprovar que tinha casa, que tinha trabalho e provar que tinha documento. O negro não tinha nenhuma dessas três coisas. Por quê? Porque muitos dos negros não sabiam ler, porque eles foram negados o acesso à educação. Eles não tinham casa, porque eles não tiveram acesso à casa, foi negado isso a eles. Trabalho também, muitos deles não tinham acesso ao trabalho. Então a polícia ia lá e prendia eles. Olha só que coisa. Então houve esse processo de muita resistência e muita luta.
infelizmente, nós temos o racismo estrutural. Aí daí, desses processos da escravidão, da exclusão, que veio o racismo estrutural que nós temos na sociedade. Racismo esse, onde um negro tem 3 vezes mais chances de ser assassinados do que um branco. Onde os negros ganham menos do que os brancos. Onde o negro ele vai numa loja, por exemplo, e ele é seguido por um segurança, mesmo que o segurança seja negro. Muitas vezes os negros estão sempre os suspeitos, os primeiros suspeitos nas páginas policiais, né? Às vezes basta a característica da pessoa ser negra e está nas páginas policiais. Também existe o racismo no futebol. Por exemplo, né, esses jogos gostam de jogar bola. Mesmo que os grandes jogadores sejam negros, né, na história, você tem, por exemplo, né, o Pelé, que foi um dos grandes jogadores de todos os tempos, né, Edson Arantes do Nascimento, inclusive ele é mineiro, mas ainda nós temos o racismo estrutural. O próprio Vinícius Júnior sofreu racismo recentemente, ainda sofre lá na Espanha. Muitos negros que jogaram na Europa, vítimas de racismo. Mas mesmo assim, as autoridades elas não agem da maneira que deveriam no combate ao racismo. E muitas vezes, muitos técnicos, muitos dirigentes de clubes são brancos. Porque, infelizmente, na sociedade, ainda existem chamadas profissões de negros e profissões de brancos. Médicos, engenheiros, generais das Forças Armadas. A maioria deles, ou quase todos eles, são brancos. Vocês já viram algum médico negro? Difícil, não? Já viram algum general negro? Difícil, não? Já viu algum engenheiro negro? Difícil, não? Mas você vê muitas domésticas negras, muitos pedreiros negros. Por quê? Porque a sociedade, o racismo estrutural fez com que isso acontecesse. Então, muitas vezes para o negro, a luta ela é mais árdua. Ela é uma luta muito mais difícil. O negro ele precisa lutar mais na sociedade. Infelizmente, os negros, a gente anda na rua, a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes a polícia pode olhar pra gente e achar que a gente é bandido. Então, por isso que, infelizmente, esse racismo estrutural, ele é claro no Brasil. Muitas vezes as pessoas não admitem isso. Muitas são racistas, mas não admitem que são. Então, por isso que é muito importante nós estarmos na luta do combate contra o racismo. A luta contra o racismo é participação de todos. Todos têm que estar na luta. E para poder encerrar, né, existe essa lei aqui, né, que é a Lei 11.645/2008, que fala do ensino afro-indígena nas salas de aula. Veja, é um ensino obrigatório. Eu vou até ler um pedaço aqui para vocês, que fala, né, que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Veja, meus amigos, obrigatório, não tem essa de uma sugestão, é uma recomendação, não, é obrigatório. Depois diz ainda no artigo 1º, o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses 2 grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos. Veja, estudo da história da África e dos africanos. Muitas vezes a gente sabe a história de Portugal, de Espanha, da França, da Holanda e não sabe a história da África. Nós não sabemos, e quando sabemos, não é da maneira que tem que ser contada. Porque o povo egípcio, o Império Egito, do Egito, eles eram negros.
porque ali era muito quente, né? Ali ser um clima quente e seco, dificilmente uma nação branca poderia prosperar ali. Fora isso, que não se fala do reino de Cush, do reino de Axum, do reino de Mali, de Gana, de Songhai, de Oió, do reino do Congo, do reino de Ifé, o reino de Benin, o reino de Daomé, o reino Axante, o império de Monomotapa, o grande Zimbábue. E não fala da história da África, porque é por isso que a gente só conhece a história da África com fome, miséria, guerras. Não, a África é um continente muito rico. Veja bem, gente, a África é um continente, não é um país. Tem diversas culturas, diversas etnias, diversas formas de ver a sociedade. A luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos, no artigo 2º, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então veja, meus amigos, é muito claro o ensino afro-indígena nas escolas, é obrigatório. Então você que é professor, você que é diretor, vocês que são dirigentes da educação, aí na escola, né, e também sempre tem contatos com colegas de profissões sejam de outras escolas, vocês têm que ter a pauta antirracista. Essa lei tem que estar no mural das escolas, tem que estar no mural das salas de aula para não serem esquecidos. Tem que se ensinar a história afro-indígena na sala de aula. Ou a gente é antirracista ou não é. Não esse negócio de, eu sou antirracista na Semana da História Negra. Não, tem que ser antirracista todo dia. Infelizmente, se as escolas elas não participam desse processo, elas não estão embarcadas na luta antirracista. Ao contrário, elas estão ajudando a manutenção do poder, a manutenção do racismo. Porque o racismo é uma ideologia de poder. É uma ameaça quando se fala da história antirracista. Então, por isso que é importante embarcarmos na história antirracista, a história do povo negro, a história do povo indígena. Por que também eu falo o povo indígena? Porque os indígenas, eles antigamente, antes da chegada dos africanos, eles eram chamados de negros da terra. Então veja, eles eram negros da terra na época e também tem que ter os seus direitos respeitados. Fora isso, também temos as leis, né, de cotas também, que agora contempla os povos quilombolas, que lutam e resistem ao longo do tempo. Então, por isso que a luta antirracista, ela tem que ser feita todo o dia. A luta contra o racismo é que realmente vai fazer com que tenhamos uma sociedade justa, tenhamos um país melhor. Vocês que são jovens, que estão nas escolas, vocês têm colegas negros, colegas indígenas, colegas de outras religiões, respeite-os, porque eles também são iguais a vocês. A gente sempre tem que ter o respeito, sempre tem que ter a harmonia. Então, muito obrigado pela colaboração. Muito obrigado mais uma vez o convite do meu colega Moisés, né, um grande amigo, e que um dia nós vamos ter outros encontros também, para poder também, quem sabe um dia também poder falar presencialmente para vocês. Então eu termino dizendo, tudo é história. A África tem história, a negritude tem histórias, e vim contar ela para vocês. Prazer, Gustavo Henrique, né? Não falado, sou membro do Ganga Zumba, né? Faço pedagogia pelo FOP, eu tô ainda no primeiro período, e um estudante
da história preta. É isso aí, galera. Força sempre e avante. Firmes na luta. Muito obrigado.